Bom, então, continuando, vou trazer aqui uma experiência minha, uma não, algumas, né? Porque faz parte do meu trabalho como professora de espanhol. Eu trabalho também com a arte e não tem como mesmo de desvincular esse trabalho, porque a gente respira arte em vários momentos da nossa vida, né? Seja, ainda mais, no caso, como professora de espanhol, de português, é a arte também que é a arte escrita, né? Porque tem a arte que é escrita, tem a arte na música, na dança, como a Lízia falou também. Então, são muitas as possibilidades. Um trabalho interdisciplinar, na verdade, seria muito mais significativo se a todo momento os trabalhos fossem assim, né? Interdisciplinares. Sim. Então, por exemplo, nas aulas de espanhol, a gente pode trabalhar com a arte se a gente falar, por exemplo, for trabalhar sobre Salvador Dalí, falar sobre surrealismo. É uma possibilidade de trabalhar isso na aula de espanhol? É uma possibilidade. Eu já trabalhei na escola pública com um projeto sobre isso. Inclusive, na época que teve uma exposição do Salvador Dalí, no CCBB, a gente levou os alunos de uma escola pública aqui de Niterói para o Rio, sabe? E é uma possibilidade da gente conversar sobre esses assuntos, trabalhar, por exemplo, a arte junto com o Dia dos Mortos, no México, entendendo as diferentes concepções, né, de visões de mundo sobre como é a morte, né, como que funciona isso, ainda que seja um tema delicado, né, da gente falar em muitos aspectos aqui para a educação infantil, no caso, como você estava falando. Assim, a minha prática é no ensino fundamental, então a gente também pode trazer isso, assim, como que entendem a morte no México, como que é entendido aqui no Brasil, como que é entendido, sei lá, no Japão, sabe? E vamos conversando sobre esses aspectos. Mas é só uma pequena fala. Sim, maravilhosa. É muito belo, né, o olhar que eles têm sobre a morte no México. É muito belo, é muito bonito, que eles falam que enquanto a pessoa ainda viver no coração de alguém, ela continua viva. Então, assim, é muito bonito. E além das cores, né? Eu sou apaixonada por ir até lá, assim. Sou louca para visitar o México. Um dia eu espero conseguir, né? Vamos lá. Estamos vivendo em isolamento devido à pandemia, né? Como a gente já tinha mencionado. A arte definitivamente se mostrou eficaz na manutenção da saúde mental das pessoas. De que forma e por que, de fato, podemos afirmar isto? Se a gente for pensar que a arte, ela contribui, né, para a nossa sensibilidade, para as nossas emoções, né? Então, assim, quando a gente está falando tanto de escola, às vezes dá a entender que a gente está falando de processos muito rígidos, né, de conteúdos, né, um olhar mais conteudista, e não é. A arte, para mim, ela é encontro. A gente está vivendo um tempo onde a gente, primeiro, viu que a gente não controla nada. A gente não tem controle de nada, né? E isso traz pro sujeito, pro ser humano, uma ansiedade, frustração, cobrança, angústia, né? Trouxe o encontro com ele mesmo. Isso aí, eu acho que para mim foi um dos pontos mais importantes, assim. A pandemia, ela proporcionou muita gente parar e olhar para si mesmo, parar e se ver, se reconhecer, se descobrir, né? Ver o que já estava incomodando, no sentido de incomodar, de coar, né? De emoção, assim, de ver novas possibilidades de pensar a vida, possibilidades de como você pode transformar. Eu gosto muito da palavra ressignificar. Ressignificar aquela realidade que você tem naquele momento. E como é que aquilo ali, aquela realidade, ela pode te ajudar. Né? Então, a arte, ela te traz uma possibilidade de ser um instrumento de você se autoconhecer. O autoconhecimento, ele te liberta. O autoconhecimento, ele te traz novos sentidos e ele dá sentido. Né? Então, nessa pandemia, a gente se permitiu
e encontro de novos recursos. Então, assim, a gente vê um entretenimento muito forte, né, com muitas lives, com muitos shows, né, muita coisa acontecendo de música, mas a gente também procurou, a gente se permitiu procurar novas ferramentas para se ajudar. Então, quem é muito do trabalho manual foi para o artesanato, né? Quem gosta muito como eu de música, né? Ficou ouvindo muita música, ficou dançando, né? Se proporcionou esse tempo com você. E se proporcionou uma troca com o outro, porque você passa música, você passa uma live, você passa um programa, né? Você se permitiu aprender algo novo. O que muitas das vezes no nosso corre-corre, a gente acha que a gente não precisa aprender, né? Ou mais nada, ou até a gente reconhece que a gente precisa aprender, mas a gente não se dá esse tempo, a gente não se permite aprender. E a gente não vê como isso faz com que a gente saia das limitações que muitas vezes são impostas pra gente. Por exemplo, eu estar aqui com vocês é um aprendizado que a pandemia me deu, né? A pandemia me trouxe o encontro de muitas novas pessoas, principalmente de acessibilidades, né, de inclusão no Instagram. E ele me fez perder essa vergonha, porque eu não sou assim pessoalmente, eu sou assim pessoalmente, né? Falo da grama, essa coisa assim. Mas você perder, você se desmembrar disso, né? Assim, uma amiga me falou assim, mas eu não gosto de live, porque live as pessoas vão me julgar, vão falar. E aí é o seu autoconhecimento. Quem é você? Você se conhece, você sabe quem você é, você sabe os seus valores, você se ama, você alimenta isso dentro de você. A arte, ela faz com que a gente se permita também... Eu gosto muito dessa frase, eu falo muito dessas frases com meus amigos, assim. Seja mais gentil com você, sabe? Se permita ser mais gentil com você. A arte, ela te abraça. Ela abraçou a gente nessa pandemia, ela trouxe aquele afago no coração, de um coração muito agitado, muito nervoso ou agitado, porque queria logo saber o que vai acontecer, porque quer controlar o vento, quer controlar tudo, e aí você se depara que você não controla nada, na verdade, né? Independente de qualquer posição, ou de linha, de doutrina, ou de religião, a gente está falando do universo, a gente está falando do tempo, a gente está falando do que interfere esse corre-corre do nosso dia a dia, né? Então a gente vê, por exemplo, você se depara, você está indo, por exemplo, buscar sua filha. Você acha que você tem controle do tempo, mas se o seu pneu furar, se você bater, se alguém te cruzar, ou se simplesmente um abençoado, como eu digo, um ser de luz, né, estiver aí vindo com um caminhão, parar e cair não sei quantas frutas, você não sabe porque você não controla, minha gente. A gente vive a arte e tudo isso que trouxe esse entretenimento todo, mostrou pra gente que a gente não tem, além do controle, a gente acha que está no domínio de tudo. A gente não está. E aí trouxe o ressignificado, se ressignificar. O que eu posso fazer diferente? Os artistas fizeram as lives. Eu vou lá, vou fazer um crochê, vou fazer um tricô, e aí eu faço uma blusa. Eu não sabia nem fazer um ponto, e aí eu já faço uma outra coisa, e eu já ligo para aquela minha amiga e converso sobre aquilo. E aí não, eu prefiro ir para as artes visuais, e eu já descobri N tipos de série, né? E eu já falando o que aquela série traz, o que aquela série trouxe de emoção, o que ela te provocou. E aí você já, a partir dessa arte, já se permite ouvir o outro, tolerar o outro. Aprender que uma conversa é o quê? Um ouve, outro escuta, eu não preciso ir porque eu não concordo, sabe? Como leão engolindo a outra pessoa. Não, eu primeiro escuto, eu ouço, eu não preciso talvez concordar, mas eu respeito. Você está falando isso, Liz? Porque, sei lá, daqui eu não gosto de Gustavo Lima, mas eu adoro um forró, né? Filho de nordestino, tô dando um exemplo bem... E aí, o que isso me mostra? Minha colega me manda um link de mas eu não gosto, mas vou dar uma olhadinha, tá bom? Então, assim, é a tolerância, é a troca, é a brincadeira, é você ter mais tempo junto. A pandemia, através da arte, trouxe isso. Os jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro. A gente gosta muito de trazer lá, principalmente com altas habilidades, né? Altas habilidades, a coisa de trabalhar em par, né? De saber esperar o outro, enfim, a gente vai falar isso mais pra frente. Então, assim, o jogo de tabuleiro ou trazer um jogo de tabuleiro de você produzir o seu próprio jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro como um momento de estar em família, de estar junto. E aí a arte ser um facilitador disso na pandemia.
né? De você se permitir ressignificar aquele tempo. Porque antes eu chegava... Olha que coisa bacana que a arte também trouxe nesse tempo. Mostrar que a gente não está ocupado, não. A gente se ocupa achando que está ocupado com... Porque no dia a dia a gente não tinha tempo para nada. A pandemia mostrou pra gente que a gente descobriu N horários para fazer tudo, né, minha gente? A gente descobriu, por exemplo, eu resgatei livros daqueles de pintura. Eu tinha um tempão, que eu não tinha tempo. Agora eu tenho tempo até hoje, quando essa pandemia já voltei a trabalhar. Porque ela mostrou pra gente, e aí olha que interessante, a arte na pandemia, quando ele traz essa ressignificação de produzir novas formas de lidar com os sentimentos e emoções, ela mostrou pra gente que ela tá no nosso cotidiano, sem a gente perceber. E a gente vai lá atrás, quando a gente começou falando da escola. Ela tá na música que você coloca dentro do carro, dentro do ônibus, quando você vai escutar. E aquela música, ela te remete a alguma coisa, algum fato, alguma emoção, aí você já pensa, ou você só sente, só experimenta aquilo, né? A arte nesse tempo, ela é uma coisa que eu gosto muito. Vou compartilhar isso com vocês e que eu falei durante a pandemia para os pacientes, é você produzir um diário, né? É você ter um caderno. Eu não tenho um diário, eu tenho um caderno, eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era mais novinha, eu escrevia cartas para mim mesma. E a pandemia, ela traz esse novo olhar junto com a arte. Então, assim, o escrever, a própria Lívia trouxe aí, a linguagem escrita, tanto a linguagem oral, a linguagem corporal, ela é arte. E ali eu vou debruçando, eu vou fazendo uma frase, eu vou fazendo uma poesia, eu vou fazendo uma arte para colocar para fora as minhas emoções, para colocar para fora as minhas sensações. Então, eu vejo que a arte ela veio no momento para ressignificar o nosso olhar sobre a vida, né? O nosso olhar sobre o tempo, mas principalmente o nosso olhar sobre a gente mesmo. A importância do autoconhecimento, né? De você se conhecer e entender quem você é, para você lidar com esse tempo. Porque o tempo, o meu tempo, o seu tempo, mesmo a gente estando 24 horas, a gente tem dias de forma diferente. A gente acaba praticando de forma diferente, mas ao mesmo tempo. Como é que esse tempo, a arte trouxe qualidade de vida? A arte trouxe você ver, você entender, primeiro você ver, entender, né? Porque aí eu trago uma palavrinha que a gente usa dentro de que é a autorregulação emocional, é você perceber, identificar a sua emoção, compreender e aceitar. Então, assim, você identificou muitas emoções que você talvez não soubesse que você tinha, sentimentos que você não soubesse que você tinha, você repensou algumas relações que por coisinhas muito tolas, muito bobas no nosso dia a dia, ganha, né, um aumento, e a arte ela traz essa sabedoria, porque a gente para, se olha, sente, porque a arte é isso, é experimentação, é criar, é sentir, é se permitir. Então a pandemia ela trouxe junto com a arte esse papel de afago, de abraço, e que eu acho que aqui, acho não, a gente não pode deixar que essa contribuição para o emocional se acabe. A gente não pode deixar de, por exemplo, se permitir ter um tempo de você ler aquele livro que estava na cabeceira há anos, ali, pegando, sabe? Por que você não pode esperar 10 minutinhos e fazer sua leitura? Eu comecei a meditar na pandemia, gente, né? E junto com toda a minha questão, né, espiritualizada também, espiritual, mas eu comecei a meditar para me desacelerar. Porque eu sou muito agitada, né? Eu sou muito ligada, então assim, vamos fazer. Por que isso? Porque ninguém é igual a mim. Eu tenho que saber esperar o tempo do outro. Eu tenho que saber compreender o tempo do outro, mas eu tenho que ser gentil comigo mesma. Eu não preciso estar assim a todo tempo. Uma das coisas que a pandemia trouxe também, que eu acho que a arte permitiu... Ai, que lindo, agora eu vejo os três. Momento Lísia com a tecnologia, sou eu. É você se permitir a arte através das músicas, das lives, dos vídeos, das séries, é ver que você pode ficar bem com você mesmo, sabe? Você pode ficar bem com o seu livrinho, com o seu caderno para escrever, para desenhar, para pintar. Para quem tem a possibilidade de estar com o pé no chão, sentir areia, sabe? De se
assim, de sentir, e, por exemplo, eu saí, foi semana passada, aqui de casa, na portaria, as flores, sabe, nasceram, assim, lindas. É se permitir aquele... Porque a gente sai tão apressada, né? E aí, se debruça com aquilo ali é vida, aquilo ali é luz, aquilo ali é arte, aquilo ali é beleza, é sensibilidade, expressão, aquilo ali também é arte, a natureza está envolvida com a arte, né? Então, assim, a arte, eu acho que foi essencial para esse momento de pandemia, para isso, para a gente ressignificar algumas questões que a gente, como ser humano, como sujeito, tem em sociedade individual, de entender, por exemplo, que há várias possibilidades de live para você assistir e se permitir, e com isso se ressignificar como pessoa, como ser humano, mas também como profissional, porque assim, acontecem ainda e aconteceram muitas lives para a gente poder repensar a nossa prática também como profissional e aprender com o outro. Então, olha que bacana, a arte, ela te permite tanta coisa. É um instrumento que te permite pensar a vida, mas pensar também você enquanto sujeito perante essa vida que lhe foi dada, perante as relações que lhe foram cruzando o seu caminho. Então, eu acho que ela foi e ainda é importante durante esse tempo, porque esse tempo não acabou. A gente está hoje tentando fazer o que colocaram como novo normal, né? Mas hoje ela ainda é importante, sim. Ela é importante para quem estava dentro do hospital ou ainda está, por exemplo, dentro do hospital. Né? Ela é importante para quem está fora, que tem um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. É importante para mim, para você e para a Lívia, que a gente está aqui trocando, falando de arte, sentindo, experimentando. Né? Para a mãe que está em casa com os filhos e não consegue entender, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Que arte é essa que elas tanto falam? Abre a janela e olha para o céu. O que eu vejo na nuvem? Diz pra mim, diz pra mãe. Olha ali, eu vejo uma borboleta, olha como o céu, olha que azul, olha... E aí começa, né? Aí vai falar, gente, como a Lísia viaja. Viaja não, gente. É o que a gente falou lá atrás. Isso é o comprometimento, né? É o comprometimento, o que você entende de educação, mas o que você entende de vida. Porque arte é vida. Desculpa, né? eu vou dar uma colaboração aqui, que aconteceu isso comigo ontem, tá? A gente consegue caminhar aqui, né? É um local relativamente vazio. Sim. E com muita planta e tal. E a minha filha me perguntou... Aliás, eu perguntei a ela, perdão. O que você gosta de desenhar? Ela falou assim, ou que você gostaria de aprender a desenhar. Ela falou assim, eu gostaria de aprender a desenhar mais flores, beija-flor. Eu falei assim, a primeira coisa para a gente aprender a desenhar é observar. Exatamente. Você observar. E aí eu apontei para ela, tá vendo aquela folha? A gente caminhando. Tá vendo aquela folha ali? Aquela folha é esguia, parece uma espadinha. Aquela não tem formato de coração. Mas você vê quantas cores ali no mato? Você vê só verde? Isso. Ela não. Ali, quando chega mais para a sombra, você vê qual cor? É verde, tem marrom, tem preto. Olha para o céu. Te juro, foi ontem que aconteceu isso. Olha para o céu. Tava assim mais pro final da tarde. Aí ela, tem amarelo, tem laranja, tem rosa, tem azul, tem branco. Tá vendo? Se a gente começar a observar, a gente vai tomar a natureza como uma inspiração. Você também não precisa ficar exatamente na forma que a natureza é. Você pode fazer do seu jeito. Inclusive, citei o surrealismo, que eles colocam, né, aquela coisa do sonho, eles colocam um sonho na tela deles. É uma coisa meio louca, assim. Eu expliquei, você pode, mas aquilo ali te serve como inspiração. Não limitar, né? A árvore é aquele desenhozinho com a nuvenzinha assim, verde, com as bolinhas vermelhas da maçã, e o céu é azul. Se a gente observar, a natureza é muito mais rica do que isso. Então, foi uma coincidência muito feliz de você ter citado. Lembrei ontem do meu final de tarde. E aí você trazendo isso de assim... mãe, eu queria desenhar uma flor. Isso acontece muito na educação infantil, né? Quando as crianças, elas... E também no início do Fundamental 1, a pressão que a gente vê que já se reflete nessa criança, porque ela quer atender uma estética já imposta pelo adulto, né? A florzinha tem que ser daquele jeito, a árvore tem que ser desenhada daquela forma. E eu sempre trouxe, né? Diferentes flores. Trazer isso, assim, ao concreto, trazer.
É compartilhar isso, é deixar que a criança tenha acesso. E aí, até mesmo aqui, né, que você abre, você vai para vários prédios, para mim é só um prédio, para criança pode ser um boneco, gente, pode ser tanta coisa que se passa naquela imaginação. E olha como vai se desdobrando. Então, gente, a arte, durante essa pandemia, ela quase foi o quê? Ela nos salvou, praticamente, né? Ajudou muitas pessoas e vem ajudando ainda a ter essa contribuição, principalmente promocional. O que eu gostaria mesmo, assim, que eu desejo é que a gente não se perca nisso. A gente não deixe isso para o lado. Quando tudo começar a voltar no ritmo que estava, a gente esquecer de tudo aquilo que a gente aprendeu nessa pandemia ou se permitiu aprender e ressignificar. E que a arte foi essencial para isso. Teve muita gente que aprendeu a fazer novos trabalhos artesanais, está vendendo. E aí, olha, se ressignificando financeiramente, se ressignificando como sujeito, como pessoa. Autoestima, autoconfiança. Gente, é tanta coisa que aconteceu através da arte, se a gente parar para pensar, que o que eu torço é para que isso não se perca, né? No nosso dia a dia. É o que eu mais torço. Com certeza. Maravilhoso. Vai, Lívia. Tem a participação da minha cachorra aqui. Adoro. Bom, Lídia, Vamos. você falou da natureza, do encontro com a arte, e aí a gente já pode emendar uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Já está um pouco do que a gente falou sobre o meio ambiente. A pergunta é a seguinte: os artistas da fase impressionista, por exemplo, temos o Monet, eles se inspiravam na natureza. E como as luzes, através do dia, se comportam nessa superfície. E aí, assim, a observação da natureza como uma inspiração, como uma experiência tátil, ela pode trazer benefícios para o educando, para a criança? Sim. A gente fala muito, né? E a gente fala, eu me colocando no lugar de professor, a gente traz muita natureza na educação infantil, né? A Samantha até citou o trabalho com material reciclável, enfim. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, tem o Regime, né? Ele traz essa relação mais sensível e muito presente com os elementos da natureza, onde ele vê a criança como protagonista, trazendo hipóteses e trazendo respostas, né? Como eu disse lá atrás. O que isso tem a ver com esse contato com a natureza? Tem a ver tudo, né? Porque a gente trazendo esses elementos, que são elementos sensíveis, elementos onde a criança ela vai tocar, ela vai sentir, ela vai experimentar, ela vai se permitir entender o que ela gosta, o que ela não gosta, trocar com um coleguinha. Isso não fica só naquela coisa igual lá da BNCC, que é normativa, né? Que a gente tem um documento. Então, assim, ela vai ser bom para a questão dela aprender a parte tátil, ou porque vai ajudar na motricidade fina, ou na motora. Não. Ele vai se perceber quantas linguagens ele tem, né? Tem o Malaguzzi, que ele traz 100 linguagens das crianças, né? Da criança. E ele fala a ideia de escola como um ateliê. Né? Então, ele traz a ideia de que... como é que seria esse ateliê? O que é um ateliê, né? Ateliê é onde a gente cria, onde a gente inventa, onde a gente experimenta, onde a gente se doa e tem contato com algo que talvez até surpreenda a gente. A natureza, ela proporciona essa criança. A criança, ela, por exemplo, quando ela está brincando, sabe um exemplo bobo? É quando a criança está brincando com a areia, ela começa a fazer vários bolinhos, né? E ela quer cantar parabéns, ela vai fazendo boneco. Só que aquilo ali, o que eu vejo, né? Que essa relação com a natureza, às vezes, ela se perde na educação infantil. Porque é visto como uma coisa trivial, como uma coisa... igual brincar, muitas das vezes, sem muita importância, não é levado tanto a sério, sabe? E a gente tem que ter um olhar com a natureza um pouco mais aprofundado. Então, assim, a natureza não é você só pegar, por exemplo, vamos pegar uma folhinha, né? Muitas das vezes a educação infantil faz isso, bota a folha por cima e você passa giz de cera, né? Mas é você permitir com que ela traga outros sentimentos, outras trocas, assim. Eu volto lá atrás que a gente falou assim, o professor, ele precisa entender como é que ele pode trabalhar com esses elementos, né? Quando a gente fala de natureza, por exemplo,
é o que o Samantha, né, compartilhou da filha dela, de olhar, né, de permitir parar e olhar e, através dessa observação, desse toque, desse contato, aprender. O professor, muitas vezes, ele impõe, então ele já chega com tudo muito pronto. O contato com a natureza faz mostrar para essa criança que nem tudo é pronto, mas que ela também é protagonista, ela pode criar, ela pode me mostrar, ela pode me trazer novas hipóteses, ela pode me ensinar, né? Esse contato com a natureza pode fazer com que, por exemplo, eu entenda de que toda criança tem um tempo. Porque uma criança brincando, né, observando, por exemplo, uma folha, ela pode, dependendo da criança, ela vai desenhar aquela folha daquele jeito que tá, vamos dizer assim. Só que outra vai me trazer outra possibilidade de folha. Que ali já carrega o quê? A emoção, a visão estética, as cores, né? O encontro com essas cores. Então, assim, a natureza é importante? A natureza é muito importante, principalmente na educação infantil. Só que eu vejo que a gente, igual a arte, a gente tem uma visão um pouco distorcida. Porque dá trabalho. Então, vamos lá. Eu até trouxe, comentei com essa mulher assim, a borra do café. A gente trabalhava muito com borra de café, né? Com os outros, fazendo tinta, né? Com elementos naturais da natureza, né? Mas, assim, todo professor traz isso? Não, porque é mais fácil você pegar o guache, a cola colorida, né? É mais fácil você pegar um lápis de cor, né? E não deixar com que a criança coloque a mão, pinte com o dedo, né? Pinte com outro elemento da natureza e se depare com aquilo, assim. A natureza, ela permite a imaginação da criança criar, da criança experimentar, né? Da criança fazer pontes com a vida dela e trazer a questão da emoção, né? Só que tudo isso, eu venho trazendo isso como uma provocação. Isso dá trabalho. Isso você tem que estudar, isso você tem que buscar elementos, trazer elementos para a sala de aula. Porque em uma sala de aula de educação infantil, por exemplo, a gente tem as mesinhas, cada um na sua mesinha. Se a gente quer trabalhar com a natureza, primeiro... mas eu não consigo sair dentro da sala de aula, então traz para dentro da sala. Traz as diferentes pedras que você encontra. Traz as diferentes areias que você pode trazer e mostrar para aquela criança. As diferentes folhas, as diferentes imagens. Ou trabalhar com a luz, sabe? Contra a luz. Na educação infantil eu fazia muito isso. Né? E aí no fundamental, principalmente na alfabetização, porque eu trabalhava com linguagem, a descrição do que você vê no primeiro e segundo ano. Gente, olha, isso dá muito caldo. Tem tanta possibilidade que a gente pode fazer. Assim, eu gosto muito de trabalhar com a luz, isso eu gosto mesmo. Eu gosto muito de trazer os elementos e aí a gente trabalhar com alguma arte, que aí a criança fica livre e cria, né? Algum trabalho manual que ela faça, né? Respeitando e entendendo que a gente está trazendo elementos da natureza e por que a gente está trazendo, né? E conversando tudo isso também pela conscientização da criança. Mas ir para além, assim, sabe? Eu gosto muito do Malaguzzi, gosto muito do Régio também. Porque eles trazem isso, né? O Malaguzzi mergulha no Régio, né? Quando ele traz a questão das hipóteses e das respostas da criança, né? Porque ele permite com que a criança, ela seja o sujeito. Ela produz. Então, assim, quando eu faço com que essa criança ele tenha esse encontro com a natureza, eu vou deixar ela livre. Eu vou respeitar ela como sujeito. Eu estou dizendo para vocês, gente, eu já vou para além. Aí a gente já vai para a concepção de professor. Mas, assim, se a gente for trazer os elementos da natureza, eles estão presentes diários, podem fazer tudo. Toda a diferença no nosso cotidiano. E a gente pode trabalhar, mas aí como é que eu vou trabalhar? Liz, eu tenho que ensinar tal conteúdo. Por que não? Por que eu não posso trazer arte para ensinar matemática? A arte não posso trazer a natureza para ensinar matemática. Por que eu não posso ensinar linguagem escrita com a própria natureza? Por que eu não posso trabalhar outros conteúdos utilizando os elementos da natureza? Só que eu vejo que isso está um pouco perdido dentro de sala, né? Dentro da escola, dependendo da abordagem que a escola faz. Eu citei Régio, citei Malaguzzi, porque eles trazem a questão da linguagem, dessa linguagem da criança, que eu acho que a gente é um bom tema para se mergulhar, para o professor mergulhar, e entender a escola como ateliê, como construção, como criação, como experimentação. E quando você parte dessa visão, você vê que a natureza, ela te mostra um leque de possibilidades. Não aqueles trabalhinhos, né, de colar, de botar na folhinha, passar por cima, né? Não.
É você, por exemplo, trazer folhas, né? Diferentes folhas, trazer a contraluz, trazer como é que fica na água, trazer a sensação daquilo de pegar ela seca, pegar ela molhada. Gente, tem tanta coisa, tem tantas possibilidades, mas aí a gente retoma lá atrás. Estou dizendo, parece uma concha de retalho, mas é real isso. Qual é a sua visão de educador? Qual é a sua visão que você tem de educação? Porque aí você vai permitir que esse aluno ele experimente e com isso ele traga hipóteses para você, porque você não sabe tudo. Você não domina tudo, você não controla tudo. Então, quando você apresenta esses elementos da natureza dentro de sala de aula, você se coloca nessa posição como professor. E o professor muitas das vezes não quer se colocar nessa posição. De que eu não controlo, de que eu não domino e de que não vai sair tudo como eu quero. Né? Como tudo que eu acho que é correto. Então, quando você leva a criança a pegar uma areia e tá brincando num parquinho, e aí ela pega todas as pedrinhas, né, e começa a fazer, sei lá, uma casinha, ou um castelo, ou montar um avião, ou brincar daquele jeito. A conversa que ela tem ali com o coleguinha, aquilo ali, gente, já traz para você tantas possibilidades como professor, como educador, mas você está mais preocupado se ela vai sujar a mesma roupinha para justificar para a mãe. Né? Você está mais preocupado com o tempinho de parquinho que está acabando. Né? Você está mais preocupado se o que é isso que ela está fazendo porque não vai ficar bonito para mostrar para a mãe. Então, assim, e de ouvir, sabe? É aquela antiga escuta sensível que a gente tem que ter na pedagogia. Né? De você se permitir entender que o que aquela criança está trazendo para você, naquele contato, no possível contato que ela tem com os elementos da natureza, pode ser novo até para você. E que aquela aula que você planejou, que tem começo, meio e fim, não vai sair como você quer. Mas você vai fazer o seu trabalho como educador, que é fazer com que aquela criança experimente, fazer com que aquela criança sinta, fazer com que aquela criança se depare com emoções e com sentimentos, com relações, de pegar junto, sabe? Mexer na areia junto com um colega. Ah, Lisa, mas isso não é besteira, gente. Não é besteira. Ela está se permitindo ali junto trocar com aquele amiguinho. É uma relação de par. Ela está permitindo junto estar ali com ele, entendendo que o dele não é pouco para ele naquele momento, porque ela quer ouvir do outro, ela quer juntar com o outro. E juntos eles vão construir, juntos, olha que palavra forte, juntos, algo para mostrar para os outros coleguinhas, que também vão interagir com aquilo ali. O que eu estou sentindo, eu estou falando para o meu coleguinha. Só que a professora de educação infantil, gente, ela perde isso tudo. Por conta do sistema, por conta da... Enfim, mas aí a gente se depara com o que a Samantha falou, olha as desculpas esfarrapadas. Eu escolhi ser professora. Eu escolhi ser educadora. Se eu escolhi ser educadora da educação infantil, o perfil de educação fundamental já tem um outro, mas assim, eu escolhi entender a criança com todas as possibilidades. Eu entendi que eu tenho que proporcionar junto com ela novas experiências. E que a experiência melhor, gente, do que levar essa criança a contato com a natureza? A natureza, ela te traz tanta coisa. E no sentido de possibilidade de aprendizado mesmo, então vai de processo de aprendizagem, de contextualizar tudo isso de uma forma mais lúdica e de uma forma que realmente essa criança acesse todas as funções executivas, já que aí pode ter alguém que possa falar, nossa, não tem nada a ver, tem, vamos lá, então vamos trazer, né? Então ela vai chegar nas funções executivas através desse contato, ela vai trabalhar a autorregulação dela emocional, ela vai entender o respeito pelo próximo, a diversidade, ela vai entender que ele é um sujeito. Isso é muito importante. Ele é um sujeito que cria, que faz e que pode trazer para o professor hipóteses e respostas. Porque o professor não é dono de tudo. Ele não sabe tudo. Só que a gente se depara com aquilo lá atrás. Que professor que eu sou, que educador que eu sou, que educação que eu estou praticando dentro da minha sala de aula como professor. Mas assim, novamente, falei demais, claro, né? Depois... Mas é para dizer que é importante, sim, a gente tem que trazer. E quando eu falo trazer, é trazer a professora para dentro de sala de aula, sim. Vamos trazer, vamos trabalhar com luz, vamos trabalhar com sentir o calor do sol, entender como aquilo chega para você, sabe? Trabalhar com barulho que vem da natureza, sabe? Com as diferentes texturas das folhas, com diferente areia. Fazer com que a criança ela possa sentir na sola do pé, na mão, e conversar com ela, fazer com que ela fale. Deixe a criança falar. Isso também é educação. Deixe a criança falar.
Deixa o adolescente falar, minha gente. Eu falo isso muito com os meus adolescentes. Deixa o adolescente falar. O adolescente precisa falar. Ele só quer que você escute ele, né? Então, para o ensino fundamental, a gente pode sim fazer essa interdisciplinar entre os conteúdos. Isso aí não é difícil, mas também precisa se trabalhar, precisa se debruçar, precisa saber como, né, fazer o link aí que a escola vai pedir com a BNCC. Mas a BNCC ela já traz para a gente essas possibilidades. Isso não é impossível. Agora, com o fundamental, a gente vai muito ali para emoção, muito para autorregulação, né? A gente pode ir de encontro a essa formação desse sujeito que está se questionando muitas vezes quem ele é, né? Aquele pré-adolescente, aquele adolescente, né? Ajudar através desse contato da natureza, ele se acalmar, ele se entender, ele sentir, ele entender o que é o sentir, entender o que é o escutar, o experimentar. Ele está tão envolvido com a tecnologia, ele está tão envolvido com o que é imposto para ele, o que é colocado para ele,